Olá pessoal, eu sou Renata Vieira. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês esse dadinho que brilha no escuro. Vamos apagar a luz e ver o efeito do fio glow. Olha que legal, gente! Muito bacana, né? Então vamos anotar a lista de materiais e começar a nossa aula. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um novelo do fio Amigurumi Glow da Círculo, que é o fio que brilha no escuro. Vamos precisar de amigurumi tradicional na cor preta para fazer as bolinhas, agulha para crochê 2,5 milímetros, agulha de tapeçaria, tesoura, marcador de pontos e cola de silicone líquida. Nós vamos começar a peça com o fio Amigurumi Glow. Anel mágico. Vamos colocar aqui dentro do anel 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Puxa a pontinha. Fizemos aqui a nossa primeira carreira. Vou introduzir a agulha lá no primeiro ponto baixo e vamos colocar 3 pontos para cada ponto baixo. Então, não finaliza a carreira, já faz o seu primeiro ponto, coloca o marcador para te orientar que esse é o seu primeiro ponto. No mesmo lugar, coloca mais 2. 3 pontos baixos em cada um dos 4 pontos. 1, 2, 3, no seguinte. 1, 2, 3, no seguinte, 1, 2, 3. Vamos para a nossa terceira carreira. Eu vou no ponto que estava o marcador e vou fazer um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da terceira carreira. No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento de 3 pontos. 1, tudo no mesmo lugar. 2, 3. Agora eu vou distribuir 2 pontos baixos. Aqui nós fizemos um ponto para começar, porque o segundo ponto a gente vai fazer no final da carreira. A sequência dessa carreira é 2 pontos, um aumento de 3. 2 pontos, um aumento de 3. Só que a gente vai começar com um ponto e vamos terminar com um ponto. Nós vamos fazer a distribuição dessa forma por causa da disposição aqui do primeiro ponto, tá? Dessa forma o quadradinho fica perfeito. Então, fizemos um ponto, um aumento de 3. Agora, 2 pontos. 1 no seguinte, o segundo, um aumento de 3 no seguinte. 1, 2, 3. 2 pontos. 1, mais 1. No seguinte, um aumento de 3. 1, 2, 3. Quando eu falo 2 pontos, é cada um na sua casa, tá? 2 pontos agora, ó. 1, no seguinte, o segundo. Um aumento de 3. 1, 2, 3. Olha lá. E sobrou aqui apenas um pontinho que eu vou fazer para finalizar a minha carreira. Então, eu comecei com um ponto e termino com um ponto. Então, entre os aumentos, eu vou ter sempre 2 pontos. Vamos para a nossa quarta carreira. E entre os aumentos de 3, eu vou ter 4 pontos. Porém, para iniciar a minha carreira, eu vou fazer 2 pontos e no final eu faço os outros 2 pontos. Então, vamos lá. Primeiro ponto da quarta carreira, marcador. Segundo ponto da quarta carreira. Agora, o meu aumento de 3. 1, 2, 3 pontos no mesmo lugar. Agora, 4 pontos. 1, 2,
3, 4. Aumento de 3 no próximo. 1, 2, 3. Aumento de 3 são 3 pontos no mesmo pontinho de base, tá? Agora eu sigo distribuindo 4 pontos e um aumento de 3. Olha só, vou fazer essa carreira completa com vocês. Aumento. 1, 2, 3. 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Aumento de 3. 1, 2, 3. E para finalizar, nós começamos aqui com 2 pontos. Vou terminar fazendo os meus 2 pontos. E assim eu fecho a sequência da carreira. Olha lá, fica bem certinho. Vamos começar a nossa próxima carreira, aonde nós faremos uma sequência de 6 pontos entre os cantinhos, entre os aumentos. Então, se são 6 pontos, eu vou começar com 3. Marcador no primeiro. 2, 3. No seguinte, o aumento de 3 pontos. 1, 2, 3. Agora, para chegar lá no próximo aumento, ó, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumento de 3, tá? Então, eu não vou fazer essa carreira completa. Aqui, agora, a gente vai fazer 6 pontos e um aumento de 3, 6 pontos e um aumento de 3, e vamos finalizar com 3 pontos, ficando aqui nessa lateral também 6 pontos entre os aumentos de 3, tá? Voltei aqui no final dessa carreira só para mostrar para vocês, gente, olha, seguimos aqui a distribuição de 6 pontos e um aumento de 3, tá? Comecei essa carreira com os 3 pontos e um aumento, então aqui logo após o meu último aumento, ficaram 1, 2, 3, para eu completar os 6 pontos de cada lado. Prontinho. Tiro o marcador, vamos começar a nossa próxima carreira. Nós faremos 8 pontos entre os aumentos de 3. Então, como eu estou aqui, olha, no meio dessa lateral, eu começo fazendo 4 pontos e os outros 4 eu vou distribuir no final, olha. 1, já botei o marcador, 2, 3, 4. Agora aumento de 3. 1, 2, 3 no mesmo lugar. Agora eu sigo distribuindo 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aumento de 3 no seguinte. 1, 2, 3. Tá? Então, você vai seguir 8 pontos e um aumento de 3. 8 pontos e um aumento de 3, 4 pontos. Prontinho, completei aqui, olha, com os 4 pontos, então o meu lado tem 8 pontos entre os aumentos. Vamos para a nossa última carreira e agora vamos distribuir 10 pontos entre os aumentos de 3. Então, como eu estou na metade, começo fazendo 5 pontos. Marcador no primeiro ponto. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora o aumento de 3. 1, 2, 3. Lado completo, 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aumento de 3. 1, 2, 3.
Aqui o aumento, olha, a gente faz 3 pontinhos, então o aumento seguinte é sempre feito no pontinho do meio, tá? Vai ficando bem certinho. Então, nós vamos concluir a carreira fazendo 10 pontos, um aumento de 3, 10 pontos, um aumento de 3 e finalizamos com 5 pontos. Prontinho, chegamos ao final dessa carreira. 10 pontos entre os aumentos de 3, começando sempre pela metade. Eu vou finalizar por aqui. Se você quiser fazer uma peça maior, é só lembrar que os pontos de cada lado, eles vão aumentando de 2 em 2. Nessa carreira, nós distribuímos 10 pontos entre os aumentos. Na anterior, eram 8 pontos. Então, na seguinte, será 12 pontos, depois 14 pontos. Então, os lados, eles vão crescendo de 2 em 2 pontos, tá? Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vamos cortar e arrematar o ponto. E vamos fazer outros 5 quadradinhos iguais a esse. Nós vamos precisar de um total de 6 quadradinhos, tá? Então, arremata, escondendo o fio aqui na parte de trás, no nosso lado avesso, tá? Então, agora eu vou voltar com vocês com os 6 quadradinhos prontos. Prontinho. Tenho aqui as 6 peças para montagem do nosso dadinho. Antes da costura, nós vamos fazer as bolinhas, que nada mais são do que 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Eu vou usar o fio amigurumi na cor preta, a mesma agulha, 2,5, e nós vamos precisar de 21 bolinhas. Então, começamos fazendo o anel mágico, trago a laçadinha, um pontinho para prender e começo a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, puxa bem a ponta do fio. Vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Traz a laçadinha, ajusta bem para ficar bem redondinho, ó. Corta o fio. Vou puxar essa ponta. Venho aqui na parte de trás da bolinha. Puxo a ponta aqui para o lado de trás, ó. E agora você pode amarrar a ponta inicial na ponta final. Pode dar um nozinho aí bem apertado. Corta. Deixa um pedacinho ali por segurança. Então, você vai fazer 21 vezes. Nós vamos colar as bolinhas nas peças antes da costura, tá? Vou usar a cola de silicone líquida. Aqui você toma cuidado para não colar o lado avesso para cima. Vamos passar uma quantidade de cola. Olha, pode ser uma quantidade generosa para não soltar. Essa é a minha bolinha. Esse é o lado 1 do dadinho, que só tem uma bolinha. Então, vou colar essa bolinha bem no centro do meu quadradinho. Deixa ali secando. E a gente vai colar as bolinhas em todos os quadradinhos. Pessoal, fiz aqui a colagem das minhas bolinhas e vamos ver como está ficando, vamos ver como fica no escuro. Olha que fantástico, gente! Esse é o efeito do fio Amigurumi Glow. Vou mostrar para vocês o meu novelo. Olha lá, ainda tem bastante, tá? Com certeza você vai fazer mais de uma peça e é incrível, né? Como brilha no escuro. Olha só que legal! Então, agora a gente vai montar a nossa peça. Agora,
Com o Amigurumi Glow na agulha de tapeçaria, vamos fazer a montagem da nossa peça. Você não vai pegar os lados de qualquer forma, tá? Existe uma posição correta para os lados do dado. Então, eu vou começar aqui, ó, com o lado que tem 2 bolinhas, pego o lado que tem 1 bolinha. Cada curvinha tem 3 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, olha, no ponto do meio. Tem 1, 2, 3. No ponto do meio, pegando só essa alcinha aqui de fora. E vou fazer a mesma coisa aqui com esse lado. Pego só a alcinha de fora, as alcinhas que se encontram, ó. Tá? Deixa eu tentar mostrar assim. Pego essa alcinha com essa alcinha. E aqui a gente vai costurar, ó. Uma alcinha de cada lado. Vou deixar ali um pedacinho de fio. Um para cada um, até chegar lá no segundo ponto da minha próxima curvinha. Prontinho, olha lá, vai ficar uma costura bem bacana, vai ficar um friso de cada lado, porque nós pegamos somente as alcinhas que se encontram. Vamos virar aqui para a parte de trás e vou arrematar o meu fio, vou esconder ele aqui por trás, dar um nozinho e fazer o arremate, tá? Então, eu uni o lado 2 ao lado 1. Vou mostrar para vocês a posição certa da união dos lados para você fazer essa costura. A gente vai deixar o último lado para colocar o enchimento, tá? Então, você vai fazer a seguinte união, olha só. Vou colocar assim para ficar melhor aqui na câmera. Lado 2, lado 1, 4, depois aqui o 5, aqui ao lado do 1, o 6 e do outro lado, o 3. Nós vamos fazer essa costura, depois ele vai começar a tomar forma quando nós fizermos essa união aqui, ó. Tá? Então, eu vou formar essa cruz e volto para mostrar para vocês o próximo passo. Olha lá como é que fica, bem legal, né? Então, agora é só costurar nessa posição. Olha lá, pessoal, já uni. Eu estou fazendo essa união aqui, ó, dessa parte, e antes de cortar o meu fio, eu já vou fechar esse lado também. Então, você vai continuar fazendo os mesmos pontinhos. Na hora da união, olha, pode apertar bem, né? Puxar para ficar bem certinho e mantendo o mesmo ponto, ó, pegando do centro. Como todos os lados têm a mesma quantidade de pontos, é só você tomar cuidado para não pular nenhum pontinho e nem pegar 2 vezes no mesmo lugar. Ó, ficou um buraquinho aqui, tá vendo? Só você puxar um pouquinho para fechar. Ajusta aí o ponto, não deixa muito solto. Tô pegando uma alcinha só, se você quiser pode pegar 2, mas pegando uma alcinha vai ficar melhor aqui essa viradinha. Olha só que bacana. Então, fechando esse lado aqui, a gente começa já a dar forma pro nosso cubo, o nosso dado, ó. Depois, nós vamos unir esse lado, depois esses 2 lados aqui, tá? Antes de fechar completamente, nós vamos colocar o enchimento. Olha lá que bacana, tá? Então, eu tô fazendo essa união, depois você vai fazer essa união aqui, ó. Fica bem fácil a montagem. Esse lado e depois a tampinha. E aqui você não fecha completamente antes de colocar o enchimento, tá? Então, não tem mistério, vamos só reforçar. Tô unindo aqui, depois você vai fechar esses 2 aqui. Tá? Virando assim, ó, fica mais fácil pra ver. Já fica um quadradinho, tá vendo? Dobrou, dobrou. E vai estar pronto. Então, agora eu vou costurar todos os lados e volto no finalzinho para colocar o enchimento e fechar o último buraquinho aqui para finalizar a nossa peça. Olha lá, pessoal, deixei a última abertura, ele ainda fica bem tortinho, né? Agora, com o enchimento, a gente vai modelar.
Olha só que bonitinho. Fechei todos os lados, deixei só um aberto. Minha agulha tá aqui ainda presa. E a gente vai preencher, deixar ele bem cheinho. Ó, preenchi. E agora nós vamos fechar a última abertura. Pressiona o enchimento e continua a mesma costura, ó. Pegando todos os pontos, puxando bem esse fio. Prontinho, pessoal, dadinho todo costurado, olha só que legal. Não precisa colocar muito enchimento. Vamos ver agora com a luz apagada? Vamos ver o efeito do glow. Olha que legal, gente, incrível, né? Tá aí uma peça de decoração, que você pode fazer um mobile, fazer uma brincadeira bem legal com a criançada, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de deixar o seu like e até a próxima. Um beijo para você.